então a gente vai atualizar, já tá atualizadíssimo One Piece. Já cheguei ao último capítulo de One Piece, que é o 1033. Faltava 5 para eu atualizar, né? Na verdade, antes desta live, eu já tinha lido 3 capítulos de One Piece antes de eu fazer esses vídeos, né? Só que eu precisei reler eles para fazer vídeos e conteúdos para vocês, para deixar tudo bem bonitinho, tudo bem atualizado, tudo do jeito que eu quero que esteja, né? Então, agora, gente, neste vídeo aqui em específico, eu vou falar sobre o capítulo 1033 de One Piece, que se intitula Shimotsuki Kozaburo, que a gente vai descobrir quem que é esse Shimotsuki Kozaburo, mas com o desenvolver deste capítulo. Antes de mais nada, eu queria falar que eu me chamo Juliane, do Estação dos Livros. Meu canal se chama Estação dos Livros, né? E além de vídeos sobre One Piece, eu falo também sobre livros, eu falo também sobre séries e de vez em quando algum anime ou algum filme que eu gosto bastante. Essa semana mesmo eu liberei um vídeo falando sobre o livro Mentirosos, que foi magnífico. Esse livro foi muito bom. E na terça-feira eu vou soltar um vídeo falando sobre o filme de Duna, sobre a minha experiência assistindo Duna. Então estejam aqui para assistir esse vídeo também. Mas hoje, então, como eu falei, eu vou falar sobre o capítulo 1033 de One Piece. Eu peço também para que vocês se inscrevam aqui neste canal, para que vocês curtam, para que vocês comentem o que vocês acharam deste capítulo, o que vocês acharam de One Piece, o que vocês acham de como está progredindo One Piece. E comentem aqui também o que vocês gostaram neste vídeo ou não, né? Então vamos lá falar do último capítulo de One Piece. Então a gente começa esse capítulo ali no topo de Onigashima. A gente vê a ilha ali flutuando, né, no ar, né? E a gente vê ali as nuvens em volta, umas nuvenzinhas em volta de Onigashima, o que quer dizer que pode ser que o Momonosuke está trabalhando duro para fazer com que Onigashima se mantenha no ar, né? E a gente então parte para a Ema, que é a espada que o Zoro está usando. Ela está sugando então a energia, ou seja, o haki do Zoro, né? E o Zoro, além de ter que lidar com o King, que é um antagonista, que é um inimigo ali pesadão, um inimigo fortíssimo, inimigo que tá fazendo o Zoro suar, gente. Quem é que sola o Zoro? Não é o Zoro que é solador? Então, o King tá solando o Zoro. Então, tipo, esse é um inimigo bem à altura do Zoro mesmo. E além de ter que lidar com ele, ele vai ter que lidar com a personalidade da nossa querida Ema, né? E até o King mesmo, ele pontua que, nossa, eles estão brigando, então, eles, no caso, Ema e o Zoro está brigando com a Ema, né? Está conversando com a Ema. E a gente vê bastante isso do Zoro conversando, do Zoro meio que num diálogo ali com a Ema, sabe? Tipo, meio que em pensamento, meio que em voz alta, num monólogo ali com a Ema, né? E é bem legal isso, mas... E aí o King, ele vai atacar ali o Zoro, ele para em frente ao Zoro, o Zoro até fica meio que espantado. O Zoro então faz um ataque direto ali no King, só que esse ataque faz com que haja uma explosão ali do corpo do King, ou seja, a motinha. O King, ele se explodiu, então quer dizer que então esse corpo, o King, ele é autoexplosivo, então essas chamas que estão nele, que vivem nele, então são explosivos, fazem com que ele seja explosivo. Então, essa é uma das características que existe ali da tribo Lunária, né? Então, tipo, ficou um pouco aberta essa questão. Então, quer dizer que ele consegue se explodir sem tomar nenhum dano e fazer um dano enorme ali em tudo que tá ao redor dele, né? Aí a gente tem uma leve passada ali no domo da caverna, né? Onde está o Sanji e o Queen, né? Do Orlando ali.
E o Queen, ele fala que o caçador de piratas, né, o Zoro, no caso, ele não vai conseguir derrotar o King. E aí o Queen, ele fala assim, que o King, ele é ele é um sobrevivente da tribo Lunária, que essa tribo, ela já deveria estar extinta, né? E que ele é um monstro que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente. E há muito tempo atrás, no caso, eles eram considerados deuses, chamados de deuses. O Sanji, ele pergunta ali por que eles foram extintos, né? Por que essa raça foi extinta. E o Queen, ele só fala assim, isso daí você vai ter que descobrir consigo mesmo, sozinho. E aí o Queen, ele ataca ali, lança ali um ataque ali no Sanji. Mas dessa situação, eu abri assim, tipo, pensei em duas possíveis hipóteses. Será que realmente essa tribo lunária foi realmente extinta? Será que não sobreviveu mais nenhum remanescente além do King? Será que eles não estão vivendo em outros lugares ali do mundo? Lugares que a marinha e que o governo mundial não consiga chegar, sabe? Será que eles realmente foram totalmente extintos? Será que não existe ninguém? Tipo, eles poderiam estar então sobrevivendo em alguma ilha no céu, porque o governo não chegaria até ali e eles sabem voar, né? Ou então eles poderiam até mesmo estar em algum outro lugar inóspito, como por exemplo aquela ilha lá que a gente se depara quando os Mugiwaras entram no Novo Mundo, que é aquela ilha lá coberta de raios, sabe? Então, se eles conseguem sobreviver a qualquer ambiente, os Lunária conseguiria sobreviver naquela ilha. E não só isso, mas tipo, eu não sei porquê, mas eu senti muita vibe de Enel no King, sabe? Tipo, eu sei que eles são duas raças diferentes, dois povos diferentes, dois personagens diferentes. Mas assim, tipo, eu senti uma pequena vibe ali de Enel neles, sabe? Então, será que talvez a raça do Enel e a raça do King meio que se ajudava para poder sobreviver, para poder se esconder assim do mundo, sabe? E outra coisa, será que eles não podem estar, por exemplo, sobrevivendo ali naquele buraco de Enies Lobby? Tipo, porque aquele buraco, quem que consegue ir até aquele buraco? Logicamente seria alguém que conseguisse voar, né? Que conseguisse ir pelo ar mesmo, porque não tem outra forma de adentrar aquele poço fundo lá de Enies Lobby. Então eu fiquei me perguntando sobre isso. Mas também outra hipótese que pode ter acontecido, além da hipótese de que sim, o governo mundial foi lá e estraçalhou mesmo a tribo lunária, como fez com a vila da Robin, né? Pode ter feito aquele Buster Call e tudo mais. Eu acho que assim, eles. Outra pessoa que pode ter sido responsável pela extinção dessa tribo é o próprio pai do Sanji, né? Porque a gente viu alguns capítulos atrás essa questão lá do Queen falar, nossa, você consegue criar fogo dos pés, você consegue criar fogo do nada, assim, não é como se... Mas só os lunares conseguem fazer isso, né? Não é como se você fosse um lunária, né? Então, eu acho que pode ser que exista alguma ligação ali entre o povo da Germa, acho que eles podem ter explorado, então, esses povos, pegado o DNA dos Lunária e transformado ali em ciência e colocado ali na genética dos nossos queridos dos German lá, dos Smonks, né? E do Sanji, consequentemente. Essas são duas possíveis hipóteses. O Zoro, a gente volta então ali para onde tá o Zoro e o King. O Zoro, ele consegue escapar por pouco ali da explosão, mas graças ao haki do armamento, né? E eles até se questionam como é que o King conseguiu sobreviver e ter se explodido, né? E aí o Zoro, ele usa no King
o golpe Itoriuyai Shishi Sonson, que seria a técnica do saque do estilo de espada, Canção do Leão de Morte. E esse é um dos melhores ataques do Zoro, só que ele não faz efeito nenhum no King, não dá dano nenhum no King. Mais uma vez a Emma está ali sugando o haki do Zoro, né? E é bem no momento fatídico ali em que o King ele está usando de novo o seu Temporal Down. E ele acerta um pouquinho de relance ali o Zoro e, tipo, o penhasco inteiro mesmo que eles estão ali é totalmente destruído com esse golpe. E o Zoro, ele meio que se atrapalha, ele perde as suas espadas. Mas antes disso, o King, ele meio que fala, assim, tipo, que nunca viu um espadachim sendo atrapalhado pelas suas espadas. E ele perde, então, o Zoro, ele perde suas espadas, mas logo ele vai recuperando elas uma a uma, né? E quando ele vai pegando uma e depois outra, ele vai lembrando, tendo flashbacks, memórias de como ele conseguiu essas espadas e de algumas menções de como elas foram forjadas e das histórias mesmo delas, sabe? Tipo, ele começa a refletir bastante sobre as espadas que ele possui. Eu acho muito legal essa forma como o Zoro, ele trata as suas espadas, né? Porque não é como se elas fossem apenas um objeto que mata os outros, né? Elas têm personalidade, cada espada tem uma personalidade. E ele trata elas meio que realmente com carinho, meio que realmente com muito cuidado para que, meio que, tipo, realmente conversando com elas mesmo, sabe? Eu acho que esse capítulo mostrou muito disso. E aí a primeira espada que o Zoro pega é a Sandai Kitetsu. E aí a gente tem ali alguns flashbacks. Primeiro daquele velhinho lá que a gente conhece junto com o Otama. Eu esqueci o nome dele, gente. Desculpa, mas eu esqueci. Falando que quem criou aquela espada foi ele, né? E a gente também tem um flashback ali em Lockdown da primeira vez que o Zoro pega a Sandai Kitetsu, que lembrando do vendedor falando que ela era amaldiçoada e que ele não podia vender aquela espada porque ela era amaldiçoada e que se o Zoro morresse por conta daquela espada era como se o vendedor estivesse matando o Zoro. E o Zoro, ele não tá nem aí com esse negócio de espada amaldiçoada, né? Ele realmente leva a espada antes, ele tira a prova ali, a espada, né? E eu acho muito interessante isso, sabe? Ligando essa Sandai Kitetsu, essa história de maldição em cima dela, com a própria Emma, que a gente vai ver mais pra frente um pouco da criação dela, um pouco da história dela, né? Então, eu acho muito interessante comparar a Sandai Kitetsu, o momento em que o Zoro pegou a Sandai Kitetsu, em que ele não se importou, né, de ela ser amaldiçoada, ele até quase perdeu o braço por causa dela, né, tirou ela a prova e realmente confiou na espada, sabe? E é isso que estava faltando acontecer com a Emma nesses últimos capítulos, sabe? Ele realmente estava tentando segurar ali a Emma, mas só que ele tinha que confiar também, de uma certa forma, na espada. Ele tinha que deixar a espada fluir, deixar a espada ser do jeito que ela quisesse, sabe? E eu acho interessante isso, sabe? Acho que ele, nesse capítulo, ele foi entendendo melhor isso. A gente vê de algum personagem ali que vai criar, que é o criador da Emma. A gente vê ali sobre um pouquinho da empunhadura, da personalidade da própria Emma, né? Gente, só pra falar aqui, pra abrir um parênteses, que eu tô amando o King. De verdade, eu tô amando o King muito, assim, tipo, ele tá começando a falar mais agora, mas o King, ele, sei lá, ele é meio carismático, sabe? Eu gosto bastante dele. E eu tô amando ele acompanhando a saga do Zoro com as espadas dele. O Zoro tá ali todo concentrado com as espadas dele. Lógico, tá tendo uns combates ali, as lutas entre os dois, né?
ou entre o King e o Zoro, só que ele tá acompanhando ali o Zoro, sabe? Tipo, brigando com a Emma, se atrapalhando com as espadas dele, perdendo as espadas deles. A todo momento ele está assistindo essa saga toda, essa construção toda aí do Zoro. Eu estou achando o máximo isso daí. Aí tem um momento ali que o Zoro ele vai pegar outra espada e ele se coloca em perigo e o próprio King fala, ué, mas ele é louco por se colocar na frente de uma espada, por se colocar em risco por conta para salvar uma espada, né? Ele iria salvar a Metou, né? Tipo, a Widow, o Ado este monge. Esse é o nome da espada. Mas é o próprio King, né, que está colocando o Zoro em perigo. Vamos ser sincera, né? Tipo, mesmo assim, E aí, então, o King ataca o Zoro mais uma vez, só que ele consegue pegar o Ado Monge, né? O Zoro, ele então se lembra de quando ele pediu pro sensei dele lá da Vila Shimotsuki, né? Quando ele pediu ao Ado Ishimonji, que era a espada da Kuina, para ele depois que a Kuina morreu, né? Porque assim ele conseguiria seguir com a promessa que ele e Kuina fizeram de serem os maiores espadachins do mundo e de fazer o nome dele alcançar os céus. E aí, o velhinho ali de Wano, que a gente conheceu lá no começo da saga, né? Ele diz pro Zoro que a Emma e o Ado Ishimonji foram criadas pelo mesmo ferreiro, sabe? Que no caso é o Shimotsuki Kozaburo, né? E ele fala também que esse Shimotsuki Kozaburo, ele deixou a ilha ali de Wano há 50 anos atrás, ou seja, 30 anos antes do Kaido chegar ali em Wano. O próprio Zoro, ele se pergunta como é que essas espadas ali de Wano chegaram até o Ishiburu, sabe? Porque, querendo ou não, a Sandai Kitetsu estava ali em Longtown e a Ado Ishimonji estava ali no Ishiburu. O King, ele pergunta pro Zoro se ele já conseguiu pegar suas 3 espadas, né? E aí o Zoro, ele vai pegar a Emma já quer sugar ali o haki dele. E nisso o King ataca o Zoro se defende, mas o solo ali que eles estão desaba. E eles caem ali num salão. Bom, eu acho que esse salão pode ser tanto onde o King e o Sanji possam estar, como pode ser aquele lugar em que o Law descobriu o Poneglyph, sabe? Aquela salão, não lá. Mas eu não sei. E aí a gente vê ali mais um flashback do Zoro. Dessa vez conversando com o Momonosuke, o menino estava falando que ele não devia falar a palavra Tsunade. E naquela ocasião era porque o próprio Momonosuke, a pessoa Momonosuke já seria, no caso, uma esperança maior, a mais do que a palavra Tsunade, no caso, né? E essa palavra Tsunade, ela significa um grito de guerra que dá coragem, né? Esse dialeto, ele faz parte ali de Kuri, mas também da Vila Shimotsuki. O próprio Ashura Doji, ele usou quando ele era bem mais novo, há uns 50 anos atrás, essa palavra como uma forma de encorajamento para ele fazer uns testes ali quando ele era mais novo. Mas só que ele usou essa palavra de novo há 10 anos atrás, quando ele e mais umas camadas ali foram direto para o Kaido tentar derrotar ele, tentar expulsar ele de Wano, né? O Zoro, ele fala que já escutou essa palavra, então, de um velhote ali da ilha dele, e só que ele nunca usou essa palavra. E eu estou aqui com minha intuição de que o Zoro, ele ainda vai, até o final desse arco, ele ainda vai usar a palavra Tsunade, seja para enfrentar o próprio King, mas eu acho que ele não tem medo do King, eu acho que ele já tem coragem o suficiente para enfrentar o King, mas talvez num possível duelo contra o Sanji, porque aí sim ele vai precisar realmente de coragem para conseguir, então, enfrentar o Sanji, que é um amigo ali dele, sabe? Tipo, é um parceiro, um companheiro ali, né?
E aí a gente volta 13 anos atrás, ali na vila Shimotsuki, do velhinho ali, velhote ali daquela vila, que é no caso é o Kozaburo, né? Explicando o que é a palavra. Qual que é o nome da. Gente, Sunat, né? E que era um grito de coragem, né? Grito de guerra que dá coragem, né? E o Zoro fala, nossa, ai, mas que palavra mais besta, eu nunca vou usar essa palavra e guarde isso daí porque ele vai usar sim essa palavra e vai ser ainda em um ano. O Zoro pergunta se o velho ali ele era um samurai e o velhote fala pro Zoro calar a boca porque senão o pessoal da marinha pode ir até lá prender ele, no caso, né? Em outro momento ali, o Zoro ele está treinando na praia. O Kozaburo ele sempre fica na praia, né? Ele sempre fica olhando para o horizonte. Não sei se é a espera de que algum navio da marinha realmente chegue e destrua tudo, ou à espera de alguém de Wano, ou à espera de alguma coisa, ou então refletindo sobre o seu passado em Wano, né? Mas ele fica sempre ali. E num desses momentos, ele vê o Zoro ali treinando bastante com umas técnicas lá de espada, né? O Zoro criança, no caso. E ele até pergunta por que ele tá fazendo aquilo, né? E o Zoro responde que é porque ele perdeu mais uma vez pra Kuina e que ele precisa treinar ainda mais. O Kozaburo, ele então dá duas espadas ali para o Zoro. E eu acho que essas duas espadas são aquelas espadas que o Zoro começou a história, sabe? Aquelas duas espadas, uma das duas espadas que o Luffy resgatou pro Zoro quando eles se conheceram ali na coisa ali do Capitão Morgan, né? Eu acho que são essas duas espadas. Kozaburo, ele tá meio rancoroso porque ele só consegue produzir agora esses tipos de espadas, né? Espadas, no caso, mais fracas. Mas ele lembra o Zoro, fala pro Zoro lembrar que... Eu vou ler pra vocês, ó. Uma espada é uma ferramenta para matar. O seu único propósito é matar pessoas. Um ferreiro forja uma espada para poder matar o máximo de vidas possível. Ele ainda continua falando que cada espada tem uma personalidade específica e que é do dever do espadachim domar essa natureza selvagem das espadas. Ele até zomba do fato de várias espadas serem perigosas, serem consideradas amaldiçoadas, mas na verdade essas espadas são espadas de alto grau. São espadas famosíssimas, né? E que se o fraco viesse a chamar alguma lâmina de amaldiçoada, seria uma grande honra, no caso, para a lâmina. O Kozaburo ainda complementa que o fato de uma espada ser perigosa quer dizer que ela está cumprindo com o seu propósito inicial. E aí, ele complementa que na sua juventude ele forjou uma lâmina que lhe dava arrepios, uma lâmina séria, e que foi sua maior conquista. E que foi sua maior conquista da vida. Ele deu então a essa lâmina o nome de Grande Rei do Inferno, no caso é a Ema. E aí ele liga os pontinhos, o Zoro, né? Ele começa a ligar os pontinhos e repara que o nome da vila Shimotsuki não é apenas uma coincidência. Que quem fundou a vila foi realmente o Shimotsuki Kozaburo e que ela também foi fundada por piratas. Ou seja, quer dizer então que esse Kozaburo ele fugiu de Wano para viver suas vidas de pirata e depois ficou ali na vila Shimotsuki, no caso. Por fim, o Zoro ele relembra de outra frase falando que meitos esperam e observam seus espadachins. Então, no caso, as meitos elas observam os humanos e esperam ansiosamente, ou melhor, pacientemente, por um espadachim que seja digno delas. E, no caso, é a espada que escolhe o seu dono. O Zoro, então, ele conclui que a Ema que está ali, na verdade, ela está tentando escolher ele e que, por isso, ela está o colocando à prova. E ele conclui também que as espadas não possuem intenções malignas
e que suas intenções são honestas. Ele até pergunta como é que Oden ele conseguia manejar a Emma tão facilmente, tendo o haki consumido tão facilmente, tão absurdamente pela Emma, né? Alguns randoms ali vê o Zoro e acham que eles podem derrotar o Zoro, mas é logo o Zoro jogar um haki do rei ali que junto com a Emma, né? Por conta da Emma, que aqueles randoms ali já desmaiam facinho. Então, o Haki, ele embanha, né? Embanha ali a Emma e também as outras espadas. E a nossa querida Wado Ishimoji também está branca. Então, o Zoro, ele desmaia aqueles randoms. E o King, que é um rei, no caso, King Rei, né? Ele percebe, então, que o Zoro, ele quer ser rei. Aí o Zoro fala, mas é claro que eu vou querer ser rei. Ele se lembra, né, das palavras do Luffy quando eles se conheceram, né? De que o Luffy não esperaria menos de um companheiro do Rei dos Piratas, ou seja, ser o maior espadachim do mundo é o mínimo para quem vai acompanhar o Rei dos Piratas. E aí o Zoro ele fala que é óbvio que ele quer ser rei. Ele precisa cumprir uma promessa feita a seu capitão e a sua melhor amiga, que no caso é a Kuina. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo aqui de One Piece, do capítulo 1033 de One Piece. Esse capítulo, olha gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu li esse capítulo uma vez e fiquei meio que, ai nossa, não acredito que eu vou ler sobre espadas, né? Mas aí, tipo, esse foi o capítulo que eu mais trabalhei em cima, que eu mais escrevi, né, fazendo o roteiro e tudo mais. E eu acho que eu entendi bastante sobre a essência desse capítulo, né? Eu espero que vocês tenham entendido também, eu espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo. E até a semana que vem, onde eu vou trazer mais um vídeo comentando sobre mais um capítulo de One Piece. Então, até mais!